Vamos dar essa continuidade nos estudos, naquilo que o Senhor tem proposto, com a direção para passar para a igreja. Então vamos orar, vamos colocar de pé, queridos. Amém. Pedir para o João orar por nós essa noite. Amém. Amém, queridos. Então, primeiro dia dessa retomada dos encontros, quero fazer um breve relato junto com os irmãos a respeito do que nós já avançamos, né? Então, no ano passado nós tivemos o empenho e agradecemos a participação de todos os irmãos, o empenho de estar aqui participando, né? Não deixando faltar. Como desse ano também pedimos a mesma coisa, que os irmãos tenham bastante empenho em vir, para que toda a igreja receba a mesma instrução, uma única direção com relação a estes assuntos tão importantes. Então, no ano passado, nós ministramos a fundamentação, né? Os irmãos acompanharam conosco. Podemos dizer que, diante da palavra do Senhor, nós estamos bem fundamentados. Então, já que estamos fundamentados, nós vamos avançar um pouco mais, porque a partir do momento onde se tem o fundamento e é colocado ali, você é plantado ali, a tua vida é estabelecida ali sobre este fundamento, então é importante que essa base sólida gere na vida de todo discípulo de Jesus uma vida de edificação, de amadurecimento, de crescimento. Então, nesse avançar, nós vamos, prosseguindo. Mas para refrescar um pouquinho, vamos falar só para que os irmãos lembrem do que foi falado anteriormente. No ano passado, na fundamentação, falamos a respeito do propósito eterno de Deus. Falamos também da vida em Cristo, falamos também a respeito do Evangelho do Reino, também falamos a respeito dos fundamentos da fé, também da comunhão com Deus e, por último, a vida da igreja. Esses foram os temas base de todas as ministrações e dentro de cada tema desse foi discorrido a respeito de N situações pertinentes a esses temas. Então, agora nós vamos avançar um pouco mais, porque estamos fundamentados, como eu falei. Então, nós vamos agora para a edificação. Vamos sair da fundamentação, nunca deixando, Por favor, não podemos fazer isso. Sair do lugar onde está fundamentado para poder buscar alguma edificação. Isso não é o que o Senhor quer de nós. Ele quer que permaneçamos bem fundamentados para que assim possamos ser edificados. Então, na edificação, o que nós vamos tratar no decorrer de toda essa sequência de ministrações? Vamos falar sobre a família, também vamos falar sobre o despertar do amor, vamos falar sobre a vida do casal, vamos falar sobre paternidade, vamos falar sobre filiação, e também vamos falar a respeito das finanças dos discípulos. Então, queridos, são assuntos que em parte conhecemos, mas sempre trago à minha memória e quero repartir para os irmãos. Como Paulo mesmo disse, é segurança para nós que as mesmas coisas sejam repetidas. Por que isso? Falar sobre família, Nós já ouvimos quantos estudos sobre família? Perdi a conta, eu não sei mais. Mas é o assunto do momento. Sempre foi, é e sempre será. Porque esse é o propósito eterno de Deus, de ter essa família eterna com Ele. Foi por isso que Jesus morreu. Então, começando aqui, o primeiro assunto que nós vamos começar a discorrer é a respeito da família. E para nós entendermos melhor como isso acontece, tem uma frase bem interessante, que a palavra de Deus,
ela deve substituir a nossa velha maneira de viver. Essa seria a conclusão, por isso que ela está aí embaixo. Porque a palavra de Deus, aquilo que nós temos de acesso, quando nós buscamos, quando nós vamos até a presença do Senhor e buscamos Ele na sua palavra, em oração, em jejum, nos é trazida essa nova vida. E essa nova vida, ela é expressa através da palavra de Deus. Então, qual é o processo no qual nós, como igreja, estamos passando? É um processo de transformação. Era algo anteriormente, é alguém hoje, mas virá a ser aquilo que Deus quer. Então nós estamos no meio do caminho, aonde nós estamos sendo santificados, preparados, edificados para a volta do Senhor, para que Ele venha buscar a sua igreja. Então, nesse contexto de edificação, como uma planta que foi semeada em boa terra, onde ela está fundamentada, assim deve ser o discípulo de Cristo. Ele cresce em maturidade, mas não somente cresce, e cresce, porque esse crescimento, quando vem do Senhor, ele gera frutificação e serviço. Então, um sinal claro de que uma pessoa, um discípulo, encontrou ali está bem fundamentado, está ali, encontrou a rocha eterna, Jesus Cristo, e ali ele está bem plantado, bem vinculado, bem estabelecido, vai acontecer duas coisas inevitavelmente: frutificação e disposição do serviço. Isso a gente pode olhar de longe. Isso não precisa de apresentação formal, isso não precisa de cargo, isso não precisa ser estabelecido nenhuma rotina dentro da igreja ou dentro de casa. Isso acontece naturalmente na vida de todo discípulo. E a finalidade será sempre continuarmos sendo formados à semelhança de Cristo, estando fundamentados em quem? Nele mesmo, a nossa rocha eterna, pedra angular. Amém, querido? É simples assim. Jesus nos ensinou e nós aprendemos e botamos em prática. Jesus já fez. Cabe a nós observarmos, nos submetermos e praticarmos aquilo que o Senhor já trouxe para nós. Texto de Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Paulo aqui deixando claro o objetivo da vida dele em prol da igreja do Senhor, em prol dos irmãos. Um desgaste, uma doação particular ao ponto dele dar este exemplo de sofrer dores de parto com a finalidade de que os discípulos sejam transformados à imagem de Cristo. Irmãos, tem muito clamor para que a igreja do Senhor seja transformada. Existe. O anseio começa lá no coração de Deus, de ver a sua igreja à imagem e semelhança do seu filho. Vocês que são filhos, às vezes podem pensar assim: os meus pais oram por mim. Tá certo, os seus pais oram por vocês. Mas pensa um pouquinho mais macro. Deus, Ele anseia ver essa edificação na tua vida. E assim os irmãos, Jesus intercede por nós com gemidos. O Espírito Santo, Ele não cansa, Ele não para, Ele está se movendo, trazendo essa realidade do reino de Deus. Então é algo muito além. Os irmãos, os casais, marido, com esse olhar do reino para com a esposa para com o marido, os pais para com os filhos, mas também os filhos para com os pais. Porque nós somos chamados para essa unidade de família eterna, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa cooperação mútua faz com que nós
venhamos a glorificar a Deus. E olha o que diz o texto de 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9. Porque nós somos o quê? Cooperadores. Quem está de fora desse texto aqui? Qual discípulo está de fora desse texto? Nenhum. Então todos nós temos a nossa parcela de cooperação. Nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Sois vós, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E qual a importância, irmão? A principal importância de nós nunca abandonarmos a verdade da palavra e sempre retomarmos aquilo que já foi ouvido. Porque é uma constante na nossa vida os ataques de Satanás que vêm deturpar, tentar enganar, tentar mudar as verdades de Deus que já são claras. As verdades de Deus estão aqui na palavra de Deus desde quando Ele deu para o homem a sua lei, as suas ordenanças, é a mesma palavra. E o homem, desde então que ele caiu, ele vem sofrendo ataques, para se corromper, para não estar em submissão, debaixo do jugo do Senhor. O homem tem essa natureza, na natureza caída, ele quer sair fora. E a natureza divina de Deus deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A natureza de Deus é: creia em mim, traz de volta, vem para mim. É assim que nós somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus. Estamos crescendo, esse crescimento que procede do Senhor. Por isso, então, que podemos dizer, a palavra de Deus, ela deve substituir a nossa velha maneira de viver. O fato é que quando nós recebemos, ouvimos, pela primeira vez o Evangelho da salvação e nos submetemos a ele, grandes coisas aconteceram. Primeiro, a salvação nos alcançou. A possibilidade e a reconciliação com Deus através de Cristo Jesus, seu sacrifício, aonde no batismo nós somos inseridos novamente em Cristo, somos guardados por Ele. Todas essas verdades eternas acontecem imediatamente. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos lavar e nos regenerar. E sabe quando você vem e está muito com as mãos muito sujas? Enquanto eu meditava, me veio esse pensamento. Você faz alguma coisa, trabalha com alguma coisa, uma tinta, algo que dá uma impregnada, e aí você vai na água e lava as suas mãos, aquela primeira lavadinha, sem sabão. E você olha para a sua mão e fala: eu estou um pouco mais limpo, mas ainda não estou todo limpo. Essa é a importância de nós sempre repetirmos as mesmas coisas. Porque o Senhor já te limpou, e muito. Mas eu tenho uma boa notícia: Ele quer você totalmente limpo. Ele me quer totalmente limpo. Por isso que a palavra do Senhor, ela tem que vir e ela vai nos lavar, ela vai nos transformando, ela vai substituindo. Então vem com a água, limpamos um canto. Depois vamos pegar um sabãozinho para poder estar mais limpo ainda, mas sempre com a água ali. Aí Deus traz o quê? Os cooperadores. Não foi o que o texto nos diz? Somos cooperadores de Deus. Traz algumas ferramentinhas ali, de repente uma bucha, para você ficar totalmente limpo. Aquela bucha, você vai tentar usar a bucha do lado mais leve, mais tranquilo, você vê que não é suficiente. Aí você fala: mas eu tenho a bucha aqui, que vai tirar tudo isso. Aí você vira a bucha e vem com a parte pesada para arrancar com toda sujeira. Esse é o processo que estamos passando, irmãos. Amém, querido? Vamos lá? Vamos falar sobre a família? Para que a nossa família glorifique a Deus. Então, o primeiro ponto aí na página 9.
página 9. Vamos começando então a parte da edificação, falando especificamente da família. Por quê, queridos? Porque grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O que nós estamos enxergando hoje com relação a esse grande mistério? Como nós estamos olhando para o Evangelho da nossa salvação, estamos entendendo e nos encontrando dentro dele como família do Senhor, família que o Senhor escolheu. Os valores atuais agora e princípio que constitui a família não tem relação nenhuma com a realidade do homem pecador. Os valores que tem aqui na palavra de Deus com relação à família não tem relação nenhuma com a queda do homem. Não tem como associar o que Deus já havia colocado como exemplo pré-estabelecido para que o homem vivesse de acordo com esse propósito, e de repente hoje nós olharmos para o que está acontecendo com as famílias aí no mundo. Não há relação nenhuma, irmãos. Nenhuma. Até porque estamos falando de luz, que é a verdade do Evangelho, que foi o que Cristo estabeleceu. Estamos falando de um mundo caído que jaz em trevas, dominados pelo maligno. Então os valores e princípios da palavra de Deus não tem nada a ver com o homem caído. Antes, os valores e princípios da família estão baseados no propósito de Deus, antes mesmo da queda do homem. Olha que realidade linda. Deus criou o homem e me chamou e te chamou para ser família dele antes do homem pecar. Deus não nos chamou para ser família dele tentando consertar algum problema ou desvio que o homem teve por causa do pecado. Na verdade, Deus já havia nos chamado para ser família dele. Ele nos criou para ser família dele. Depois disso, então, que o homem caiu. Como a humanidade está sujeita ao pecado e longe dos princípios de Deus, temos visto de forma acelerada a degradação da família. Todos nós somos testemunhas disso. Nós estamos olhando, de repente nós olhamos um pouquinho para fora ali da nossa casa, do nosso portão, nós vemos o padrão das famílias totalmente desgastado, totalmente exposto às trevas, né? Onde ali não há uma ordem, não há uma condição, não há nenhuma afeição, não há amor, não há nada de Deus que possa, né, transformar aquelas vidas, até o momento em que elas encontrem a verdade novamente do Evangelho através de Cristo Jesus. O que tem acontecido? Alguns exemplos só para os irmãos entenderem. O aumento desenfreado das separações, dos divórcios, novos casamentos, uso de drogas, sexo, cobiça, frieza, e quantos outros irmãos quiserem acrescentar nessa lista tão comum para os nossos dias. Quando nós olhamos para isso, irmãos, é tudo resultado do enfraquecimento da família. Por que existe o divórcio, a separação? Por que existe? Porque não há o temor do Senhor com relação à sua palavra, para que o homem e a mulher se mantenham unidos para honrar o Senhor, mediante uma palavra que eles se fizeram mutuamente. O problema não é o clima, o problema não é porque hoje é mais moderno, o problema não é porque as coisas são diferentes hoje. O problema é o mesmo: independência. Porque se voltarmos à dependência do Senhor, o inimigo não alcança a vida nem do homem, nem da mulher. Agora a importância, e mais uma vez nós vamos ver, é que lá na frente, quando falarmos de casamento, é as duas partes caminhando em direção a um único propósito. Mas a nível geral, tudo isso que está acontecendo entre nós é por causa
dessa degradação das famílias que estão inseridas agora nas trevas, porque o homem caiu. A solução está um dos textos aqui, Mateus 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Muitas vezes podemos ser levados a resolver um problema de conflito entre um casal que não conhece o Senhor ainda. Não tem nada de errado nisso. Dar assistência, levar uma palavra de consolo, um bálsamo do Senhor ali. Mas sabe verdadeiramente, irmãos, o que vai resolver o problema? Arrependimento. Porque sem arrependimento, ninguém consegue estar na presença do Senhor. E olha só, o que o arrependimento faz? O arrependimento, ele gera algo muito intenso. Ele corta o mal pela raiz. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, essa vida de conhecer a Deus, essa vida de estar na presença dEle e se submeter a Ele, só é possível através de um verdadeiro arrependimento. Quando nós olhamos pela ótica do Evangelho do Senhor, ele não é difícil. Não é difícil viver a vontade de Deus. É difícil viver a vontade de Deus sem ter se arrependido. Aí é um choque muito grande. É impossível, eu posso dizer. Não tem nem como ser difícil, é impossível. Porque quando há o arrependimento, então o homem reconhece a necessidade dele de voltar a Deus. E isso faz com que o próprio Deus, então, venha sobre o homem e estabeleça o governo dele. Vamos ver isso mais para frente. Então, ainda sobre a família. Deus não desistiu nem alterou o modelo que ele pré-estabeleceu para a sua família eterna. Estamos na página 10. Se os irmãos, eu vou dar uma opinião aqui. Se os irmãos quiserem fazer algumas anotações no rodapé das apostilas, porque não necessariamente aqui eu estou lendo tudo que está, é dentro do contexto. Então, de repente, os irmãos quiserem prestar atenção ou fazer algumas anotações, é para anotar, mas às vezes ficar procurando na página exatamente onde está essa frase, não é assim. Nós estamos ministrando o teor, o assunto, amém? Os irmãos vão encontrar isso dentro dessa página aqui. Então Deus não desistiu nem alterou o modelo que Ele pré-estabeleceu para a sua família eterna. Por que Deus não desistiu nem alterou, irmãos? Porque Ele é Deus. Ele é imutável. Ele fez e Ele não vai voltar atrás. Ele não vai desistir. Ele não vai abandonar. Para isso, depois que eu vou corrigir, Deus está em minúsculo, não é maiúsculo aí. Para isso Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para resgatar a humanidade da morte e restaurar a comunhão do homem com Deus. Muitas vezes temos a infeliz capacidade de não dar o devido valor àquilo que Deus tem feito conosco. Isso é resultado do homem caído, tá, irmãos? Estou me colocando aqui como o maior dos pecadores aqui. Por quê? Porque se nós pararmos em todos os momentos e analisarmos o amor de Deus de ter dado o seu Filho para morrer por mim, de repente o Senhor fala pela sua palavra, Daniel, é assim que tem que ser feito? Não tem peso, não tem dificuldade. Dificuldade teve Jesus. Ele já fez tudo. Nós só temos que obedecer. E aí se coloca muitas situações nesse meio termo aí, aonde parece até difícil, parece cansativo, parece desgastante, mas não é, irmãos. O que é cansativo e desgastante é para o homem caído, mas aquele que se renova dentro de nós, como diz a palavra, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, está aí cansado, abatido, né? De novo ouvindo falar sobre família, sobre ministração, já ouvi esses textos todos, nossos ouvidos muitas vezes cansados, o nosso espírito lá dentro fala assim, essa é a verdade, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero com cada vez mais intensidade para mim, para minha família,
para os meus familiares, para o meu vizinho. O novo homem, ele vai se renovando dia após dia, porque ele sabe, pelo Espírito, do valor do sacrifício de Cristo Jesus. Então nós temos que lutar mesmo contra nós mesmos. Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. Olha só, ele se deu a si mesmo para fazer o que conosco, irmão? Desarraigar. O Senhor, ele arranca a vida, a nossa vida, de todos aqueles que o reconhecem, que o submetem a Ele como Senhor e Salvador. Ele arranca. Esse é o processo que está acontecendo conosco. Arrancando, não há nenhum contato, nenhuma raizinha de um filho de Deus com este mundo que jaz em trevas. Tem que ser arrancado. Por isso que a palavra vem para limpar, para mudar a nossa velha maneira de viver. Porque estamos nesse processo de santificação. Jesus trouxe de volta o governo de Deus sobre todos os que se arrependeram. Jesus, ele estabelece novamente o governo dele a partir do arrependimento. Mateus 6,10 diz o quê? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que eu lembrei desse texto aqui? E por coincidência, ontem ainda, cheguei em casa, liguei a televisão, estava lá passando o filme. Que filme que passa nessa época, irmãos? Nessa época só passa Jesus, sacrifício dele na cruz. É só nessa época, né? E nós não podemos nos mudar isso, né, irmãos? Que nós não somos, né, mais cristãos nessa época. Nós somos super cristãos, mais do que vencedores a vida inteira. Mas, comumente lá, né, começou então a passar um filme falando de Jesus. E aí, no dado momento ali, ele estava no Getsemane, orando a Deus, e fez essa menção: se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita tua vontade. Está preparado para ir comigo? Não somente nos momentos bons. Oh Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na minha vida, de bênção, de alegria, de prosperidade, como é aí no céu, louvor, adoração, paz, alegria, né? Não há dor, não há tristeza, não há choro. Essa é a realidade do céu. Mas não se esqueça que nós ainda moramos aqui, nessa terra. Mas Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, na minha família, aqui no meu corpo, na minha mente, no meu coração, como é feito aí no céu. Eu quero ser verdadeiramente um discípulo teu. Não apenas ouvir falar do Senhor, mas verdadeiramente caminhar com o Senhor. E, né, me fez também lembrar aquele episódio ali, porque Jesus estava justamente falando, expressando, né, essa condição diante do Pai ali no Getsemane. E onde estavam os discípulos? Dormindo. E eu me trouxe um temor isso, irmãos. Falei, nossa, os discípulos estavam pertinho de Jesus, e Jesus ali fazendo menção a essa condição de ser feita toda a vontade de Deus, e os discípulos desapercebidos. É tudo isso que o inimigo das nossas almas quer, que andemos desapercebidos da realidade na qual Deus já nos colocou. Amém? Você é um filho de Deus, você é separado para a glória dele. Olha o texto de 2 Coríntios, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é para conhecimento pessoal, não é para um desenvolvimento espiritual, não é para uma autoafirmação, mas Deus, Ele resplandeceu a sua luz entre nós, nos nossos corações, para que pudéssemos ser iluminados.
e com todo o conhecimento diante da glória de Deus em um único lugar, diante da face de Cristo, diante do reconhecimento de quem é Jesus, o que Ele fez por mim e o que Ele fez por você. Precisamos então entender e viver o reino de Deus. São duas coisinhas totalmente distintas. Podemos caminhar a vida inteira tentando entender o reino de Deus, mas verdadeiramente nós só vamos entender o reino de Deus quando nós vivermos o reino de Deus. Elas não andam separadas. Então juntos nós vamos entender e viver o reino de Deus. Assim, todas as coisas vão acontecer naturalmente. A palavra nos diz: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas, o teu sustento, o teu socorro, a tua alegria, a tua paz, tudo vai ser acrescentado sobre você. Mas quando os nossos olhos forem iluminados e nós estivermos olhando somente para Cristo e sendo transformados à imagem e semelhança dele. Então, quando nós entendemos e vivemos, isso é totalmente diferente do padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Eu não sei o que os outros acham. Eu não sei o que querem. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu tenho desejo. Eu sei o que eu preciso. Eu sei que não importa qual vai ser a circunstância envolvida, mas eu vou alcançar os meus objetivos. Isso não tem nada a ver com uma vida de família, uma vida de unidade. Então, avançando mais um pouquinho, falando ainda família, a base divina para a família. Existe uma base. Jesus é a pedra angular, a base de tudo. Mas a família estabelecida sobre ele, nós temos que entender que a família ela foi gerada dessa base e ela tem uma única expressão. Não tem duas, não tem três. A tua família, a minha família, não tem a expressão que nós queremos. A tua família, a minha família, deve ter a expressão que Deus quer, e assim Ele já estabeleceu. Então, Gênesis 1:26, façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual é a expressão da nossa família? Semelhança, imagem de Deus. Ô Daniel, mas ainda não está desse jeito. Se a gente pegar para o lado do homem, né? O homem ama tua esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Pronto, vamos parar por aqui e ficar um mês falando desse assunto, porque tem pano para muita manga. Mas a imagem e semelhança. Então voltemos lá naquele slide primeiro. Deixa a palavra de Deus substituir os teus conceitos, os meus conceitos, as nossas predisposições a achar que isso ou aquilo é certo. Deixa a palavra de Deus dizer, é assim que é, e é assim que tem que ser feito. Pronto. Simples assim, irmãos. Sabe o que é? Deixa a tua carne ir para a cruz. Deixa o Espírito Santo santificar, mudar. Então, Pai, Filho e Espírito Santo fizeram o homem para viver em família dentro desta unidade eterna. Já existia a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, graciosamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse: eu vou fazer o Daniel, o Tainan, o Tom, o Vinícius e assim por diante, cada um de nós, eu vou fazer, vamos fazer a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse é o padrão de Deus. Essa é a família que Deus vai vir buscar. Esse é o padrão de unidade e de companheirismo que foi estabelecido por Deus. É inquebrável, é intransferível, é imutável. Não tem como, não existe nada nesse mundo, por pior que seja, capaz de mudar isso que Deus pré-estabeleceu para a família. O que acontece é que os homens caíram, o homem caiu, e o pecado tem trazido todo tipo de degradação
da vida que Deus já havia estabelecido para o homem. O homem não foi criado para viver isolado e muito menos de acordo com seus próprios conceitos e valores. Terrível isso, estamos vivendo intensamente isso, irmãos. Homens e mulheres em busca do seu próprio interesse, e muitas vezes dentro da própria casa. Às vezes até mesmo a tecnologia, trazendo um afastamento, trazendo uma divisão, às vezes até mesmo os compromissos que são lícitos, não tem pecado envolvido, não tem nada que desagrade ali em pecado o Senhor, mas na verdade não convém, porque os compromissos muitas vezes podem estar arrancando de nós o tempo com a família, ou então o investimento do pai de orar e instruir os filhos, ou da mãe ensinar, instruir, orar com os seus filhos, ou então o casal juntos, ter tempo com os filhos, para poder ensinar os filhos o que verdadeiramente é família. Muitas vezes a sobrecarga e até o interesse mesmo, natural, de conquistar, de alcançar, de avançar, pode ser duas situações, ou por necessidade, é uma situação, ou então talvez não por tanta necessidade assim, mas por um gosto próprio, do casal se desgastar demasiadamente em busca dos seus interesses. Cuidado, irmãos, que já tem filhos e que vão ter. O nosso principal investimento são em vidas. E os nossos primeiros discípulos são os nossos filhos. Lembrando, pais que já têm filhos casados, o casamento não anula o mandamento, que o filho deve honrar pai e mãe, com o primeiro mandamento como promessa. Então essa ligação de pai e filho, ela não é anulada por causa do casamento, mas ela deve ser intensificada, deve ser amadurecida, para que assim a família possa crescer e glorificar a Deus. Então o homem, hoje nós estamos vivendo, em parte, graças a Deus que não totalmente, porque conhecemos o Evangelho, estamos lutando contra esta maré, mas quando olhamos para o mundo, individualismo, independência, o pecado original que fez com que o homem e a mulher caíssem, desejo de ser independente. O que eu quero é isso, o que eu posso é isso, eu não vou me preocupar com a outra parte. Por ter sido criado por Deus e ser a correta referência para a sociedade, a família gerada por Deus tem sofrido constantes ataques de Satanás. Prestem atenção, não é a família no geral. A família com o padrão que foi gerado por Deus. Então, isso tem sido constante, irmãos. A palavra diz que aquele que está em pé, tendo cuidado para que não caia. Por quê? Porque se nós estamos bem com o Senhor, buscando a Ele, aprendendo e avançando, nos edificando, amadurecendo, então nós só temos um caminho a seguir, para frente. Ou, de repente, pode até passar nas nossas cabeças, olha, eu já criei os filhos, eu já casei os filhos, eu estou vendo até os netos já encaminhados muitas vezes, então acho que terminei a carreira, vou guardar a fé. Eu acho que isso alguém já usou essa frase, não é para você e nem para mim. Fica tranquilo. É sempre avante. Deus espera um posicionamento de cada homem e mulher aqui presente nessa noite. Um posicionamento de fé e convicção para avançar contra as portas do inferno. Vocês estão comigo nessa caminhada? Seja casado, seja solteiro, o objetivo é um só, Cristo Jesus. Então, nós estamos lutando contra todos esses ataques de Satanás, porque ele vem contra tudo aquilo que Deus criou. Família ainda, uma boa pergunta. O que é o casamento? Porque, a princípio, a unidade Pai, Filho e Espírito Santo, unidade eterna. Quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criaram o homem, ele também instituíram o casamento. Então o casamento está para o homem e para a mulher
com a mesma intensidade de unidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão um para com o outro. Gênesis 2, 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vai passar aquele período de dependência de pai e de mãe, agora entrar numa nova etapa da vida em unidade com a sua mulher e a mulher com o seu marido. E os dois se tornarão uma só carne. Não tem como dividir, não tem como separar. Eu até lembrando também, enquanto meditava, nós usamos a água, né, como uma das formas de explicar a diferença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que se nós olharmos para algo físico aqui, né, químico, no caso a água, ela aqui no copo ela está em estado líquido, mas se colocar no freezer ela vai para o estado sólido, mas se colocar no fogo ela vai virar vapor. Então a mesma água ela se apresenta de 3 formas diferentes, mas continua sendo água. E como que o homem e a mulher, como família, o homem e a mulher casados se apresentam diante de Deus? Como uma só carne. Não é aquela história de que uma metade achou a outra metade, né? Ou almas gêmeas. Misericórdia. Não existe, nunca existiu, jamais existirá. Porque Deus disse, um homem, uma mulher vão deixar os seus lares antigos e vão se unir, para que entendam, né, nessa unidade, qual é a condição da unidade eterna de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só, indivisível. Como pode alguém dizer que pode se dividir isso? Indivisível. Marcos 10, a partir do versículo 7. Por isso, olha só que interessante, a mesma palavra lá no início, em Gênesis, no capítulo 2, e depois aqui em Marcos, a mesma palavra sendo usada. Então voltamos lá no início da nossa ministração de hoje. A Bíblia é a mesma. O que cabe a nós é obedecermos. Então Marcos diz a mesma coisa. Deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que está feito, né? Como eu costumo, às vezes, né, converso muito com a Leia comigo, sobre o casamento. E nós vamos, na caminhada do casamento, descobrindo aquelas peculiaridades. Para quem vai casar, não se assuste, mas vocês têm muita coisa para descobrir na caminhada. Quem já está casado sabe disso e sabe que não acabou de descobrir tudo. E aí, de repente, em alguma outra situação ali, fala, poxa vida, se antes tivesse sido feito um contrato estabelecendo todos os pontos que pode, que não pode ali, no caso, é assim, assim, assado, aí eu poderia apresentar um contrato e falar assim, isso aqui não constava, eu não aceito. Mas só existe um contrato, só existe um sim, só existe uma palavra a ser obedecida. Honra a aliança que fizeste com a tua mulher nos dias da tua mocidade. Quer casar comigo? Alguém chegou para mim, o João, e perguntou, você quer casar com a Leia? O que eu falei? Sim. Quando eu falei sim, irmãos, eu aceitei o pacote inteiro, né? E por ironia do destino, ninguém na hora vai pensar em nada de ruim, tá bom? Fica tranquilos que vão casar. Ninguém vai fazer conta, mas será que é isso, será que é aquilo? Sabe por quê? Porque a fidelidade a esta palavra é muito maior do que qualquer percalço ou diferença que o casal pode ter. Essa é a grande diferença do que está acontecendo no mundo. De repente o casal casou-se
E o cara tem frieira, e ela nunca tinha feito um carinho no pé do cara. Nunca tinha tido um momento ali, nem às vésperas do casamento, ela não pegou para fazer uma massagem no pé dele. E na hora que ele, então, depois, vamos dizer assim, depois daqueles dias de lua de mel, onde aí os olhos parecem que começam a abrir, a gente começa então a descobrir a realidade da vida. Aí, poxa vida, tem freira, camarada, eu não vou fazer massagem, não vou pegar nisso. Tira longe de mim, o teu sapato tem que ficar lá naquele quarto, lá no banheiro, porque os meus aqui você não vai pôr. A separação não está nem no casamento, irmão. A separação está até nos bens, a separação está nas roupas, nos sapatos, a separação está na mente. A separação não está num papel que se assina, e aí depois está consumada uma separação. Isso aí tudo é fruto de um coração endurecido que não se arrepende. Em vez de lembrar da doce e linda frase, eu aceito, e falar, no pacote tinha frieira e eu esqueci de perguntar. Então eu aceito, mas vem cá, querido, que falta de zelo você tem, vem cá, eu vou te ensinar, porque você tem frieira, não é que você nasceu com ela. Mas vamos resolver isso aqui, é assim, com amor. Aí Deus dá tantos ferramentas para a gente demonstrar amor. Não é isso, casais? Amém? Deus é bom ou não? Senão a gente já tinha desistido. É ou não é? Se a gente olhar para as falhas, irmão, quem fica com quem? Só lembra que você casou com alguém que caiu, que não é ninguém diferente de você, que também precisa da misericórdia de Deus para ser salvo, precisa se submeter ao Senhor. Então, nessa unidade do casamento, o homem e a mulher estabelecendo e vivendo essa verdade do reino, eles vão glorificando a Deus. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem estabeleceu, sendo uma bênção de Deus ao homem e à mulher. Quando nós olhamos assim, as diferenças elas não se tornam impedimentos, elas se tornam situações que vão ser ultrapassadas, que vão ser vencidas, que vão ser deixadas para trás, porque tem muito mais nessa caminhada em prol do reino de Deus. O casamento tem o objetivo de glorificar a Deus e trazer felicidade ao casal. Olha que lindo! Primeiro, o casamento tem um objetivo qualquer: glorificar a Deus. E o resultado desse entendimento, traz alegria para o casal. Também totalmente diferente do padrão do mundo. O rapaz gosta da moça, a moça gosta do rapaz, eu não quero nem saber como é que foi o passado, como é que vai ser o presente, eu quero saber que eu quero ser feliz. E como vocês já devem ter estudado muito. Deus nos criou para sermos felizes. Que Deus é amor. Mas ninguém quer falar que Ele é justiça, que Ele é fogo consumidor, que Ele é santo. Por quê? Porque é aquilo que agrada a carne. Vamos botar, em primeiro lugar. Mas o que vai passar pelo fogo e ficar, irmãos, é aquilo que é eterno. É a justiça de Deus, é a santidade de Deus, é o caráter do discípulo que honra a Deus muito além de toda e qualquer perspectiva e limitação humana. Então, esse objetivo é claro, tem que glorificar a Deus e trazer felicidade para o casal. Isto só é possível quando se observa as ordenanças de Deus para o casamento. O pacote, como eu também gostaria que fosse, assim, eu aceito casar com você, você aceita casar comigo, está aqui, daqui em diante está tudo pronto, é só desfrutar. Gostaria muito de ter sido assim, irmãos. Mas é mais ou menos assim, ou melhor, é totalmente assim. Você aceita casar com ela? Aceito. Você aceita casar com ele? Aceito. Aqui está aberta a porta para vocês caminharem em direção a um objetivo único, Cristo Jesus. E nessa caminhada é onde nós vamos descobrindo quanto Deus nos ama, irmãos.
o quanto Deus é capaz de mudar o cônjuge, a minha esposa, para me suportar. Parou para pensar assim já, casal? Às vezes a gente eu falo às vezes a gente, porque vocês estão vendo quanto que eu sou, né? Me incluo sempre. Mas na maioria das vezes nós oramos, Deus, toca no coração dela, coração endurecido, não está entendendo, não enxerga, está assim, está assado. Experimenta orar assim, Deus, muda o meu coração para eu entender ela. Ou vice-versa, Senhor, muda o meu coração para eu entender ele. Será que o cônjuge está fazendo aquilo, ou está falando aquilo, para te desagradar? Ou às vezes ainda, dentro do processo de santificação, ainda Deus não tocou nessa área da vida dele? E sabe qual a primeira ferramenta que ele vai usar? Você, casal. O cônjuge. Quem tem unidade com ele? Já errou igual eu também? Nossa, mas você não pode, como não existe fazer isso, você não pode fazer isso. Não tem como, você conhece, não pode. Eu não sei como você faz isso. Mas como você fala que eu não sei como você faz isso se você é um com ela? Deus já te fez um com ela, meu querido. Minha querida. Ele errou, você está no barco também. É 2 remos, um em cada mão. O importante é parar logo a contenda e falar, nós vamos remar para que lado para sair dessa escuridão? Vamos remar para lá. Então vamos, é para lá que brilha a luz de Cristo. Não adianta acusar. Acusador tem um só, é o inimigo das nossas almas. E ele faz isso com todo esmero. Deixa isso para ele. Que da nossa boca só saem palavras de edificação. A base do casamento não é o sentimento ou a paixão entre o homem e a mulher. Antes, a base do casamento está no comprometimento de cada parte em viverem em unidade, submissos a Deus. Então, todo o sentimento, tudo aquilo que envolve o casamento, irmãos, é graça, é misericórdia do Senhor, é bondade dele para o homem e para a mulher. Mas o sentimento não é a base. Não é aquilo que vai sustentar o casamento. O sentimento por si só, ele nunca vai gerar nada, porque ele não é a base. A base está em Cristo Jesus, diante do qual nós empenhamos uma palavra de sermos fiéis. E isso então leva a cada um de nós, como eu disse, depois que essa porta se abre, para que o casal caminhe em direção ao Senhor, à vontade dele, em submissão à sua palavra, nós venhamos a caminhar para a glória do Senhor, deixando para trás tudo que fica e prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocês estão vendo que isso tudo que nós estamos falando a nível de casamento, e é importante que os jovens entendam isso, não somente direcionando para o casamento, já entrem, né, com toda a convicção e firmeza do que é um casamento, mas tudo isso que nós estamos falando é para nós termos o correto entendimento do que é unidade. Do que é unidade no qual o Pai, Filho e Espírito Santo chamou a mim e a você para sermos com eles. Então, os elementos que constituem o casamento são só 3 elementos muito simples de nós ministrarmos aqui, falarmos, e muito simples de vivermos, irmãos. E no qual, dentro desse contexto dos elementos aqui, tem se feito muita confusão, muito barulho, muito tormento, muito holofote, sabe, tudo que é demais sobra. Eu gosto muito daquele texto que fala, não vos desvieis da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não é uma vida pacata, isso é uma vida de muito posicionamento. Porque para ser simples e puro, depende de muito esforço. E o mundo o que mais faz é complicar. É trazer um monte de notícia, um monte de situação para embolar o meio de campo, como nós costumamos dizer. Então, entendendo mais a fundo os elementos que constituem o casamento. Qual que é o primeiro deles? Pacto mútuo.
aonde todo casal, antes de qualquer passo a ser dado, o olhinho brilhou, o coração bateu mais forte, né? Sentiu um tremor, um calafrio, sabe? Esquece esse negócio de que bateu a química. Para com isso. Eu não estou dentro do laboratório. Nós temos a mesma química. Não temos a mesma química onde? Vai falar com o Becker. Ele sabe o que é química. Vai falar com o cientista. Eu estou falando que Deus estabeleceu. Quando o Senhor proveu para você uma mulher, uma moça, e a moça, quando Deus proveu para você um homem, um rapaz, e aí ali há uma afeição mútua, o que se faz? Olha, tem algo diferente, né? Pula essa parte aqui, que estou sentindo, né? Nós como cristãos já fazemos um tempo que estamos orando, né? Não podemos chegar de repente sim, temos que buscar a confirmação do Senhor, buscar a paz do Senhor, então estávamos orando já durante um tempo, jejuando, se santificando, e aí nós chegamos na outra parte e nos declaramos: olha, você tem tudo para ser mais feliz ao meu lado. Olha, que orgulho de ser que orgulho de ser assim, né? Tão simples, né? Você tem tudo para ser mais feliz ao meu lado. Não fala uma dessa, viu, meninos? Senão você já sai perdendo. Mas olha, quanto tempo eu tenho orado por você e Deus está testificando. Deus está confirmando. E eu tenho algo para colocar diante de você aqui. Quero ouvir de você uma resposta. Você quer iniciar um relacionamento comigo para se casar comigo? Porque não existe namoro. Então eu estou indo direto para aquilo que Deus quer. Eu não vou perder tempo com o barulho do mundo. Porque eu já orei, eu já busquei conselho, eu já esperei bastante, já fizemos de tudo que podia ser feito, e aí nós vamos chegar finalmente. E aí então há uma confirmação. Quando se diz de pacto mútuo, uma aliança, é quando os dois assumem esse compromisso livremente. Aonde eu quero, e aí você, rapaz, você vai ouvir da moça. Se ela ouvir, eu também estou sentindo, ela ali está já declarando essa intenção de um pacto mútuo, um pacto de mutualidade, equidade. Olha, eu também quero, eu também estou caminhando para a mesma direção. Então, quando acontece isso, de uma forma bem livre, é o primeiro aspecto, primeiro elemento que constitui o casamento. Vamos ler Malaquias 2:14. E perguntas por quê? Por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade? Olha só que interessante. Essa aliança não está falando especificamente ou somente do momento aonde está diante de uma autoridade. Esta aliança ela já tem início quando o homem e a mulher dão esse primeiro passo do pacto mútuo. Eu já estou diante de Deus, não estou ali para brincar, eu não estou ali para tentar, eu estou ali para firmar um compromisso de pacto com alguém. E quem está olhando isso não é nada mais, nada menos de quem? O Criador de todas as coisas. Então ele é testemunha da aliança que você faz e fez, vai fazer, e os que já fizeram com a mulher da tua mocidade. Agora, qual que é o segundo ponto? Votos públicos, aderindo à instituição legal do casamento. O que significa isso? Dentro de uma condição local, nacional, regional, as leis que regem, né, as pessoas, a lei civil que vai regular o casamento, regulamentar. O que tem que acontecer no nosso contexto aqui, ocidental? Nós temos que ir até o cartório e diante do juiz de paz
né, fazermos os votos ali que estamos assumindo esse compromisso, esse pacto de casamento. Então, quem é a autoridade para fazer o casamento é o juiz de paz. Então, primeiro, e só vai diante do juiz de paz quem já passou pelo primeiro processo do pacto mútuo, certo? Se algum desses processos não ocorrerem com naturalidade ou não ocorrerem, então significa que o casamento não ocorreu. Porque precisa dos 3 elementos para ser um. Vê que interessante? Pai, Filho e Espírito Santo são um. E o casamento precisa do pacto mútuo, dos votos públicos, que fala em Romanos 13:1, mas também vai precisar também da união física entre o homem e a mulher. Por quê? Porque a palavra diz que vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E dentro do aspecto do casamento, dos elementos que constituem o casamento, a união física entre o homem e a mulher, que é o ato conjugal, ele consuma o casamento. Agora, olha como está deturpado toda a visão do que realmente Deus quer. Não sei os irmãos, mas quantas vezes eu já ouvi, porque, né, enquanto é moço ou enquanto é moça, tem que experimentar muitas coisas para decidir. Infeliz o pai e a mãe que não tem orientação da palavra, que entrega os filhos para serem consumidos pelo inimigo das nossas almas. Enquanto nós, irmãos, como cristãos, temos o conhecimento da palavra, nós temos a obrigação diante de Deus de instruir e nos posicionar diante dos nossos filhos com este padrão. Não existe outro. Não existe condição benéfica diante do padrão de Deus, ou dando alguma alternativa, que o homem ou a mulher possam ter uma relação sexual aprovada por Deus antes do pacto mútuo e dos votos públicos. Não existe. Não existe bênção. O que acontece com isso? Sofrimento, peso, e aí depois precisa vir arrependimento, confissão, perdão, restituição, porque Deus continua o mesmo, Ele perdoa. Não é porque errou também que está no inferno. Deus perdoa. Mas se nós temos a condição de instruir os filhos, de acompanhar a vida dos filhos, para que isso não aconteça, para que eles não percam esse tempo, para depois, como diz a palavra, volta para o lugar aonde caíste, para depois edificar alguma coisa, é um tempo precioso. E está cada vez mais difícil, irmãos. Hoje a idade aonde a juventude tem entrado na vida sexual, não é tão raro mais assim meninas de 12 anos às vezes estarem grávidas. Há pouco tempo atrás isso era um absurdo. Hoje, com 12 anos, né, já se tem uma liberdade nesta área que é de assustar. E nós, como igreja do Senhor, nós conhecemos o padrão da palavra, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos dar para os nossos filhos a condição de que eles glorifiquem a Deus com a sua mocidade. Então, na união física, em Gênesis 2, versículo 24, por isso, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não tem outros elementos, irmãos. Não precisa de mais nada. Se ocorreu o pacto mútuo, se ocorreu os votos públicos, e se depois dos votos públicos, ali, houve a consumação do casamento através do ato conjugal, joia, está bem casado, bem estabelecido, bem fundamentado, está sendo edificado de acordo com a vontade do Senhor, tem tudo para dar certo. E mais um pouco, sabe por quê? Porque tem um aval de Deus. Não significa que vai ser fácil, porque eu também queria que já tivesse tudo pronto. Mas é melhor ser difícil com a certeza que eu estou fazendo certo
do que ainda passar os perrengues, ser difícil nesse mundo e não saber nem para onde está indo, nem aonde vai chegar. E muitas vezes até já se tem uma conotação de que pode ficar pior. Não é isso que nós escutamos a respeito dos casamentos? Quanto mais passa, pior fica. Esse é o padrão do mundo. Fica mais chato, fica mais ranzinza. O amor e a intimidade vai acabando, vai se tornando aquela triste frase, né? Infelizmente, quantas vezes ouvimos isso? Hoje a gente vive como irmãos. É de doer, irmão. Eu tenho muitos irmãos para ver com os irmãos, mas com a minha esposa eu vou viver com o marido. Amém? Até o dia que o Senhor me chamar. Nós não temos que ter vergonha. Nós somos o padrão desse mundo. Quando às vezes vem essas mentiras por aí, olha bem no fundo do olho dessa pessoa que está falando essa mentira para você, fala: você ainda precisa conhecer verdadeiramente o que Deus tem para a tua vida. Tem muitas pessoas enganadas por Satanás aí, achando que estão vivendo a realização dos seus sonhos, da sua vida, dos seus anseios e projetos, desde quando era jovem e adolescente, conquistando, avançando, né? E de repente, quando chega o fim da vida, olha para trás, o que fez? O que deixou? Quem ajudou? Sabe a importância, irmãos, deste ensino e prática de cada um de nós? Não é só para mantermos o nosso casamento, para nós, como ele fala, revisarmos, ajustarmos mais alguma coisa. Deus quer que essas verdades estejam tão bem estabelecidas e vividas por cada um de nós, porque tem muita gente que não conhece isso ainda. Juntinho de você, onde você trabalha, tem muita gente que está totalmente perturbada pelas mentiras de Satanás, achando que está fazendo certo, achando que está abafando, mas na realidade está cavando a sua própria sepultura. Então, indo aqui já para encerrar, falando sobre a família, a participação da igreja, ela é essencial para validar o casamento, para que o casamento tenha o seu valor, para bater o carimbo. Qual que é a resposta disso? Não sei, eu creio que os irmãos todos sabem, mas a orientação é a mesma, o que a palavra diz. O papel da igreja é abençoar a união que está sendo gerada entre o casal. Pois é Deus quem instituiu o casamento e o casal. Eles são os responsáveis em se submeter ao que Deus instituiu. Então, diante da igreja, diante dos pastores, diante dos líderes, o que está acontecendo? Está estabelecendo mais um processo necessário para que o casamento seja legal diante de Deus? Não, queridos, de jeito nenhum. Se porventura acontecer alguma coisa e a pessoa estiver em qualquer outro lugar, entendeu? E não estiver com os irmãos, os pastores ali, tiver alguma dificuldade, mudou-se, não precisa ter festa de casamento, não precisa ter música, não precisa ter os padrinhos, não precisa ter os docinhos, não precisa ter véu e grinalda, não precisa ter tapete vermelho, não precisa ter flores, não precisa nem ser um lugar coberto. Na realidade, se nós formos um pouco mais a fundo, irmãos, ali não precisa nem da aliança, porque essa aliança que você está fazendo é uma aliança eterna que homem nenhum vê. Não é essa aliança que está garantindo a tua fidelidade, ou vai garantir. Essa aliança aqui, ela é muito bonita, e é mesmo, mas ela só me faz lembrar da aliança que eu tenho com a minha esposa. Porque no dia que eu não tiver com a aliança, por algum motivo, no caso da minha esposa, às vezes ela não pode usar aliança por um motivo de trabalho. Então, naquele momento de trabalho, ela não está aliançada comigo? Né? Não é assim.
A palavra de Deus é muito mais simples, mais eficaz. Então nós, como igreja, como pastores, como líderes, nós estendemos nossas mãos sim, com toda a alegria, para abençoar nossos filhos na fé, para que nessa caminhada eles também tenham a referência de que nós somos um no casamento deles. Olha que coisa mais linda! Enquanto o mundo está aí querendo individualismo, cada um por si, nós, os crentes, os cristãos, os discípulos, nós estamos cada vez mais juntos com os irmãos. Enquanto eu sou solteiro, eu tenho um nível de relacionamento com o solteiro. Depois você casa, você tem relacionamento com o solteiro com os casados. Depois você tem filhos, você tem relacionamento com os solteiros com os casados, você não tem filho. Depois que você tem mais um filho, aí você descobre os outros irmãos, que tem 3. Então você está com eles para aprender como é que é essa vida, que já não era fácil com 2. Então, irmão, nós vamos entrando cada vez mais para o centro da vontade de Deus. E quanto mais nós fazemos isso, mais gente tem com a gente. A exemplo, né, aconteceu comigo com a minha esposa, testemunho próprio, casamos e Deus nos abençoou. Que daqui até o momento onde nós chegamos para a nossa lua de mel, não teve uma escala que não tinha um bendito irmão fazendo companhia conosco. Aleluias! Vamos daqui até São Paulo com a Luzia. De São Paulo ao Rio de Janeiro fomos com a Zaf. E aí nós fomos indo. E chegando lá no destino, tinha a família de irmãos nos esperando com alegria. Mas irmãos, isso eu não estou falando de uma forma pejorativa, eu estou falando com alegria. É lógico, se não tivesse alguém ali no voo, eu ia estar um pouquinho mais à vontade, né? Mas lembro ainda do Azar falando assim, nós estávamos sentados, procurei uma poltrona que estava só eu e ela. Mas aí mais alguém comprou a terceira. Oh, Jesus. Aí nesse trajeto que foi do Rio para São Paulo, se não me engano, nós demos muita risada depois disso, né? E da hora lá também. Mas foi muito legal ver o amor dos irmãos, compartilhando com essa alegria do reino. O Azaf, ele chegou e, querido, por favor, você não pode trocar de lugar comigo, porque eu conheço o casal aqui, eu já estou com eles aqui e tal. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Amém, irmãos. Sabe o que é isso para mim? É a resposta de que eu estou no caminho correto. Errado está quando há um casamento e há um distanciamento da igreja. Aí quando eu chego, irmãos, lá em Maceió, chego lá e falo, agora está tudo certo. Os irmãos lá nos pegaram no aeroporto, nos levaram para a casa deles, uma casa na praia, disponibilizaram a casa. E aí eu e a Léa chegamos lá, eles mostraram todas as dependências, nos deixaram sozinhos, realmente estava cansado. E aí fomos descansar e conhecer, aí nossa, quem que não quer passar lua de mel de frente para o mar, num sobrado, você abre a janela, você vê o mar, quem aqui não quer? Deus nos deu de presente. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi abrir a janela, foi a primeira coisa, que eu fui abrir a janela para entrar um ar, né? Quem que está lá na janela, irmãos? A foto de todos os discípulos. Dizendo assim, vocês acharam que a gente não ia vir junto? Guardei aquela foto lá, bem guardada. Irmãos, esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Aonde está o Senhor, ali há frutos, há ali alegria. Se estamos bem fundamentados na rocha, estamos sendo edificados e amadurecidos no Senhor, isso tem que aparecer, irmãos. É de chorar, é de apertar o coração, de ver casais, muitas vezes, quando solteiros, ativos, bem vinculados, depois quando se casam, vivendo aquela mesmice do trabalho, do chegar, do sair. Meu Deus, mas há um vulcão de bênção, de alegria ali que Deus está estabelecendo para jorrar, como um vaso cheio do óleo santo do Senhor, jorrar sobre várias pessoas, e de repente o casal está lá sozinho, se deleitando
com as bênçãos do Senhor, e se deleitando com as bênçãos do Senhor, e se deleitando com as bênçãos do Senhor. Não é o padrão que o Senhor tem para nós. Então, a motivação do casamento, qual é? Para quem está casado, que continue sendo. Para quem vai casar, que seja. Primeiro, é para a glória de Deus. Se não for para isso, você está tentando entrar para um empreendimento que não é para você. Então é melhor lembrar o que Paulo fala. Digam aos solteiros, permaneçam do dia que vocês estão. Mas se for para a glória do Senhor, como o João perguntou para mim, Daniel, casado com a Leia, você vai servir mais ou menos o Senhor? Foi essa a pergunta que o João fez para mim. Para eu decidir se ia casar ou não. Não quis saber se eu gostava dela assim, o que eu sentia quando eu estava do lado dela, se eu arrepiava, se eu perdia as palavras. Ele podia ter perguntado tudo isso, eu ia responder tudo. Mas ele veio perguntar se eu ia servir mais a Deus ou não.